Olá, tá começando para você mais uma edição do Consicast. Estamos no YouTube e também no Spotify. E o episódio de hoje, o papo é sério, hein? Também um papo necessário e cheio de propósito. Na pauta, temos o combate à homofobia e à transfobia. Dois dos maiores desafios enfrentados pela comunidade LGBTQIA+. Infelizmente, a gente vive ainda numa sociedade onde o preconceito e a discriminação estão presentes no dia a dia de muitas pessoas, simplesmente por serem quem são. Mas também vivemos um tempo de mudanças, um tempo de mais vozes se levantando e também lutas por direito, respeito e a inclusão. Para conversar com a gente sobre tudo isso, é que nós recebemos aqui no Consicast a doutora Amanda Bassoli, ela que é advogada, diretora secretária-geral da OAB, coordenadora do Núcleo de Diversidade Sexual e de Gênero e presidente do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual em Bauru. Amanda, que prazer recebê-la aqui no Consicast. Seja bem-vinda. O prazer é meu. Muito obrigada. Bom, a Amanda vai trazer um olhar afiado, um olhar atento e muito necessário sobre os avanços, os desafios, os problemas e o que cada um de nós pode fazer para construir um mundo mais justo, também acolhedor. Fica aqui com a gente nesse episódio do Consicast. É um episódio para abrir a mente, refletir e, acima de tudo, espalhar mais empatia por onde você anda. Bom, Amanda, para a gente começar, e começando, claro, pelo básico, né? Como a gente pode definir a homofobia e a transfobia, já nos aspectos jurídico e também no aspecto social? Tá. Bom, então, quando a gente fala de homofobia e de transfobia, nós estamos falando do que eu gosto de chamar de espécies da LGBTfobia, né? Então, que seria o quê? A discriminação, o preconceito, aquele preconceito que é realmente concretizado, né, através de atos, de palavras, de condutas que vão vitimizar, vulnerabilizar essa comunidade. Então, quando nós falamos de homofobia, é justamente em relação a uma discriminação, a um preconceito pela orientação sexual das pessoas. Quando nós falamos de transfobia, nós estamos falando que esses atos lesivos, eles são em relação à identidade de gênero daquela comunidade. Então, nós temos essa diferença, né, de orientação sexual e de identidade de gênero. Essa comunidade em si, ela é muito vulnerabilizada, ela é muito marginalizada e é o que integra, né, o que nós chamamos de minorias sexuais. Justamente porque dentro dos grupos vulnerabilizados, grupos vulneráveis, as minorias, nós temos diversos aspectos. Então, vem, né, esse conceito, essa tipificação de homotransfobia para proteger, abarcar esse grupo que tanto é subjugado pela sociedade. E a gente tem observado, e a imprensa nos traz diariamente, né, conquistas importantes nos últimos anos. Eu queria saber, e você que está no lado jurídico e observa a lei e os avanços da lei, quais são os principais avanços na legislação brasileira, Amanda? A legislação, ela tá funcionando na prática ou ainda há vamos chamar aqui um abismo, né, entre lei e realidade? Essa é uma pergunta, essa é a pergunta, eu diria, né, porque nós avançamos muito em relação ao passado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de Stonewall, que foi lá nos Estados Unidos o evento que marcou, né, para ter-se então um dia internacional de respeito à comunidade LGBT. Então, quando a gente fala lá de trás para agora, nós avançamos muito. No entanto, em que pese os avanços, há uma falta de efetividade desses direitos que foram garantidos, e ainda também há uma falta de legislar também sobre outros, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de homotransfobia, hoje todos nós sabemos que é crime. No entanto, é crime não por uma
uma lei propriamente dita, né? Não houve não foi legislado, né, a tipificação dessa conduta. É crime em relação a uma interpretação da Corte Suprema, do STF, que comparou, então, a homotransfobia como um dos aspectos do racismo. Porque foi colocado pelos ministros que o racismo ele tem diversas esferas. Então, nós temos o racismo pela raça mesmo, o racismo em relação à cor, nós temos o racismo em relação à origem, que seria a xenofobia. E é uma decisão já sacramentada pelo STF. Já, desde 2019. Então, nós temos o racismo em relação à origem, que seria a xenofobia. Nós temos o racismo em diversas esferas. E o racismo social entraria, então, o grupo LGBTQIA+, que seria, então, criminalizado não, perdão. Seria, então, discriminado pela sociedade, né? Então é um grupo socialmente discriminado. Por isso, então, que o STF abarcou a homotransfobia como espécies do racismo, né? Então, crime inafiançável, imprescritível, mas até que venha, né, uma lei específica sobre isso. E você disse que desde 2019, então, isso foi sacramentado pelo STF, né, reconhecendo a homofobia e a transfobia como crimes equiparados ao racismo. De lá para cá, Amanda, e na prática, como que essa decisão do STF vem impactando, né, o enfrentamento a essa violência? Assim, fora além, né, da homotransfobia, a gente já tinha um problema com a lei do racismo na prática, justamente quando nós falamos da comunidade negra. Por quê? O racismo ele é imprescritível, inafiançável, enfim. No entanto, então tem a lei específica. No Código Penal, havia injúria racial. Sim. Então, quando uma pessoa negra sofria uma espécie de discriminação e ia até a autoridade policial, ia realizar um boletim de ocorrência, por muitas vezes não era colocado como racismo, e sim como injúria racial. Então, já havia essa dificuldade de se enquadrar. Quando veio a decisão do STF, então, abarcando a homotransfobia na lei do racismo, nós nos equiparamos com a mesma dificuldade. Então, vai ser uma injúria ou vai ser realmente uma homotransfobia ali? Agora, nós já avançamos, né? Nós já temos decisões do STJ que, então, já pacificaram essa questão da injúria racial e do racismo. Justamente agora a dificuldade é no reconhecimento no âmbito geral. Então, nós temos até coletivos aqui em Bauru mesmo, que pegam essas pessoas, vão até a delegacia de uma maneira conjunta, chega lá, não, mas não é aqui, não é na DDM, por exemplo, é na CPJ. Vai na CPJ, que é a Central de Polícia Judiciária. Não é aqui, é na Delegacia de Defesa da Mulher. Fica e se empurra com a barriga, ou fica eu não vejo aqui um crime, eu não vou registrar o boletim de ocorrência. Então, é algo mais prático. Né? É realmente fazer valer a lei, é essa efetividade. A gente vai saber mais um pouquinho de como o poder público, como as instituições organizadas, elas trabalham em relação ao atendimento dessas pessoas. Daqui a pouquinho aqui ainda nessa edição do Consicast. Eu estou com um dado aqui do ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Apesar de uma redução aí de 16% nas mortes em 2024, o Brasil ainda lidera, hein, gente? Pelo 16º ano consecutivo, as mortes, né? E aí eu queria saber de você, que inclusive o estado de São Paulo, Amanda, lidera o número de assassinatos de pessoas trans no Brasil, com mais de 16 casos registrados até agora, né? Como trabalhar esse efeito desses dados tão importantes na cabeça e na mente de quem sofre esse tipo de discriminação diariamente? É um dado que as pessoas, que traz medo, traz insegurança e traz uma falta de fé, um descrédito nas instituições organizadas. Sim, exato. E eu vou pesar ainda mais o clima ao falar que o Brasil, ele é
o Brasil é o primeiro no mundo de transfeminicídio. Esse dado que você leu da ANTRA é isso. Ele de acordo com a OMS, o Brasil é o primeiro no mundo de transfeminicídio. Quando a gente passa essa estatística para feminicídio, o Brasil ele é o quinto. É o quinto. Então, o que esses dados nos dizem, né? Nós estamos falando de dois grupos vulneráveis, né? Duas minorias, grupos vulneráveis, mulheres, né? E comunidade LGBTQIA+. Sim. No entanto, o Brasil, em relação às mulheres, é o quinto. Em relação a transfeminicídio, ou seja, mulheres trans, homens trans, é o primeiro. Nesses crimes de transfeminicídio, há um requinte de crueldade. Há um requinte de você desumanizar o indivíduo. Então, por muitas vezes, mulheres trans e travestis que são assassinadas, elas não são somente mortas. Elas são decapitadas, o cabelo é raspado, as próteses são retiradas, há inserção de objetos em lugares do corpo, nos orifícios. Então, assim, há toda uma conduta sistematizada em desumanizar, né, aquele indivíduo. Quando nós falamos de mulheres, mulheres cis, né, então no feminicídio que são mortas, nós estamos falando de relações amorosas ou até mesmo em relação ao gênero. Mas mesmo quando é em relação ao gênero, no feminicídio, não há esse requinte de crueldade que há no transfeminicídio. Então, é verdadeiramente um movimento de ódio, né? É verdadeiramente um movimento de extirpar aquela população da nossa sociedade. É algo muito triste, é algo muito... É um absurdo. Eu tenho 29 anos e uma pessoa... E eu não tenho medo de sair de casa, eu sou LGBT, mas eu não tenho mesmo medo de sair de casa e morrer hoje. Uma mulher trans ou um homem trans, a estimativa de vida é até 35 anos. Então, se eu fosse uma mulher trans, com 29 anos, já seria uma sobrevivente, né? Então, é algo muito triste, muito, muito delicado. E quando a gente fala de saúde mental, os índices de suicídio dentro da população, ainda mais em relação à população trans, são altíssimos, quando a gente fala num aspecto geral da população. Então, a população realmente está adoecendo dia após dia, ainda mais em relação ao isolamento causado pelas tecnologias e etc., pela quantidade massiva de trabalho, pela pressão social, por tudo isso. Mas quando a gente passa isso para um aspecto micro, né, a gente analisa no aspecto micro em relação aos grupos, a população LGBT é a mais vulnerável também na saúde mental, por não conseguir emprego. Começa pela família, não tem o suporte familiar. Não tem um amparo. Não tem nenhum amparo. Sai, então, vai para as ruas. Não tem emprego. Precisa, talvez, cair na prostituição para poder sobreviver, para ter o que comer. Trocam uma noite por um prato de comida. Políticas públicas de incentivo são pouquíssimas. Pouquíssimas vagas, assim... Nós temos um ambulatório trans aqui em Bauru, que é a referência na região, mas as vagas já estão todas preenchidas. Então, as pessoas trans que não vão conseguir vagas, por vezes, recorrem a tratamentos clandestinos, que não são ali verificados pelos órgãos regulamentares, enfim. Ou até mesmo nas drogas. Por quê? Porque não é algo que a pessoa escolhe. Então, isso é importante falar também. Não é uma opção sexual. É uma orientação sexual. É uma identidade de gênero. Quando eu falo isso, eu falo de quem eu sou, né? Como eu me identifico, como eu me vejo, qual é a minha noção de ser, né? É uma diferença muito grande. Exato. Né? E, Amanda, no seu trabalho, no seu ofício como operadora do direito, no trabalho de defesa a essa população, você encontra um respaldo jurídico eficiente? Você encontra uma atenção e uma celeridade aos processos encaminhados hoje no judiciário brasileiro? Olha, sim e não. Então, eu acho que
Em relação a respaldo jurídico, o STJ conseguiu pacificar bastante coisa. Tá. O STJ falou até mesmo, por exemplo, quando a gente fala de mudança, retificação de prenome e gênero no registro civil, o STJ já pacificou que não é necessária fazer a cirurgia, né, de reafirmação de gênero e tal, o processo transexualizador ali cirúrgico, para que seja reconhecido no nome e o gênero da pessoa no registro dela. Isso já pacificou há muitos anos, isso já é algo claro. O STJ vem falando também, olha, Lei Maria da Penha, feminicídio, é aplicável às mulheres trans também. Então, é aplicável a essa população. Então, em relação a existir essa tutela, nós temos algumas, né? Quando a gente passa, então, sai do macro, vem para cá, para a região, em relação à celeridade, não é célere. Não é célere. Nós temos também um acúmulo, né, de processos nas varas, isso no geral. Então, realmente, quando nós falamos de uma retificação de prenome, gênero ali, eu já oriento, olha, em menos de 6 meses não vai sair, pode, né, sei que algo é muito angustiante, né, para o indivíduo ali, para a pessoa, mas olha, se prepara, não vai sair. Nós temos a opção, sim, de fazer de uma maneira extrajudicial, que é um pouco mais rápido pelo cartório, mas essa população não tem condições financeiras para isso. Então, por vezes, o caminho indicado é entrar no judiciário, pedir a justiça gratuita, mostrar a hipossuficiência, para então tentar pelo judiciário essa retificação, tentar essa tutela. Isso no âmbito civil. Quando a gente passa para o criminal, é outra conversa. Já é difícil eu convencer uma pessoa LGBT a ir na delegacia fazer o boletim de ocorrência. Porque vai haver uma revitimização, vai haver uma desconsideração do que a pessoa está narrando. Ah, mas tem certeza que foi isso? Não foi por tal coisa? Você não provocou? Você não fez isso? Você não fez aquilo? Então, já é difícil convencer a ir. Quando vai, por muitas vezes, infelizmente, tem uma resistência policial ali. Isso é importante falar. Entendeu? Isso tem uma resistência. Então, o que eu oriento? Quando chega quando uma pessoa me procura. Olha, aqui em Bauru nós não temos uma delegacia específica para as questões de diversidade, para as questões de intolerância, enfim. Mas, no estado de São Paulo nós temos que é a delegacia online. Então, eu oriento a fazer o boletim de ocorrência online. Porque lá nós temos uma delegacia específica, a Delegacia da Diversidade Online. Ela analisa questões da comunidade LGBTQIA+, também racismo e intolerância religiosa. Você está ali junto ou com um advogado ou até mesmo sozinho, consegue fazer o registro, não se expõe, faz o registro. Esse boletim depois ele é validado por um delegado de polícia, por uma autoridade policial, né? Então ele é válido. Só que por muitas vezes... É mais rápido, menos burocrático, exato. Você não expõe. Eu sempre oriento a fazer isso. No entanto, há pessoas leigas mesmo no assunto que talvez vão pensar, não, mas eu quero um papel, eu quero ir na delegacia, eu já me deparei, não, mas eu quero ir. E aí nós vamos. E aí é chá de cadeira, mas não, talvez assim, não também pela maldade ou algo nesse sentido, pelo acúmulo de serviço. Não há algo especializado, não há, no campo geral. Uma divisão especializada. Exato. Então, quando você trabalha muito no campo geral, não há uma delegacia específica para aquilo, você vai estar ali junto com outras pessoas que operam furto, que há ingredientes roubo. muito específicos a serem cuidados, né? Que algo mais generalizado pode não entender, não ter um acolhimento, né? Um cuidado maior para se lidar com a situação. Exato. Amanda, a gente estava falando um pouquinho, né, dos coletivos, das associações, das empresas aqui da cidade. Eu queria falar um pouco da sociedade civil como um todo, né, da reunião de atores. E vamos colocar aqui para o nosso município, por exemplo. Você disse dos coletivos, temos também, vou pedir para a Isa, da nossa produção, colocar aqui
no nossa televisão a MTT, que é a Associação Sim. de Mulheridades Transsexuais e Travestis. Nossa Sim. luta é por direitos garantidos, dignidade e respeito. Aqui é Da uma Sofia página e no da Instagram, Dalila. Aham. né, que também presta um belo serviço Sim. de informação, de acolhimento, né? Aqui no OAB é por todas, Aqui da no AB por Sofia. todas, exato. Conta um pouco pra gente dessas ações dos coletivos, das associações, de pessoas interessadas e capacitadas Uhum. para atender aqui na cidade de Bauru. Certo. A MTT é um ótimo exemplo disso. A Sofia e a Dalila, a presidente e a vice-presidente. Nós nem pedimos autorização, viu? Alô, meninas, ó, tá aqui, a gente colocou, mas para divulgação Não, mas mesmo. chamem, porque elas vão adorar Ótimo, também. perfeito. A Sofia e a Dalila são um ótimo exemplo disso, de que viram que a política pública aqui no município ela era muito escassa ou por muitas vezes não tão efetiva. Então formaram a MTT, salvo engano, ela foi regularizada esse ano, né? Formaram a MTT mesmo e estão avançando muito no município de Bauru em relação a acolhimento. Então agora elas criaram um espaço de convivência em relação às cestas básicas, fizeram convênio com o Instituto Elas para fornecimento de cestas básicas para população trans, que estava, então, desamparada nesse sentido, seguindo os passos aí do Trans Solidárias, que já era um projeto que existia com a Carla Juracy. A MTT tem outros projetos também de capacitação, empregabilidade, educação, porque é isso, quando a gente fala de um segmento, não é só você dar um alimento no fim do dia, é você também capacitar, você também colocar no ambiente de trabalho, você também dar a oportunidade de ter educação, né? Então a MTT é um ótimo exemplo. Além da MTT, nós temos também o coletivo Vera, que atua aqui no município de Bauru nas questões culturais também, de promover essa integração no âmbito cultural. Então, vai ter o Miss Diversidade esse mês, que é um concurso de Miss e Mister dentro da comunidade que arrecada alimentos para essa população também, junto com a Secretaria de Cultura. Nós temos o coletivo Existir, que é novo agora. Temos também a ABD, que já está em Bauru há muitos anos, né? A Associação Bauru pela Diversidade, há muitos anos. Promove também outros eventos, até mesmo a Parada da Diversidade, né? Nós temos a comissão da OAB, Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, que presta plantões e mutirões de assistência de orientação jurídica, né, em eventos, e também acolhe. Hoje, inclusive, não, vai ser na sexta, né, mas hoje é quarta-feira e vai ter a reunião junto com um psicólogo. Então, lá na OAB vai ter uma reunião da comissão junto com um profissional da psicologia para falar sobre essas interseccionalidades, né? Além disso, eu espero não estar esquecendo ninguém, tem o FMC, Formando Mentes Coletivas, que faz essa interseccionalidade da comunidade LGBTQIA+, com a comunidade negra também, de inserir também nesses outros espaços do hip hop, da cultura negra, batalha de rimas, enfim. Deixa eu pensar, porque no CADS, né, no Conselho, nós temos essas representações desses coletivos, né? Eu acho que eu não estou esquecendo ninguém. E é legal essa corrente, né? Se faz uma corrente, todo mundo entrelaçado, e a gente percebe que para várias ações dentro de um cenário cultural, politizado, Sim. de atenção mesmo, né, às pessoas trans, e desse cenário todo, Amanda, eu destaco também o poder de comunicação nas próprias empresas, né? As empresas estão se transformando, Sim. as escolas estão se transformando. Né? Deixa eu falar sobre a educação primeiro, a gente vai depois para o ramo corporativo, mas eu queria saber de você, em todo o seu trato com essa questão, a questão, por exemplo, do tema nas escolas, né? Qual que é o seu olhar, Amanda, para se tratar a questão da diversidade e o respeito desde a infância? Olha, a educação é a base de tudo, né? A educação, ela é a base. Por quê? Quando a gente fala de homotransfobia, o fobia da palavra, ele é associado ao medo
né? Você tem medo daquilo, logo você repele aquilo. E você repele através de atos concretos, de preconceito e discriminação. Mas o medo, ele vem por uma questão do não conhecimento, né? Então, o medo é aquilo que eu não conheço, eu tenho medo do desconhecido. A educação, ela vem para, então, mostrar o que é. Olha, primeiro, respeito, empatia, acolhimento, respeito a todas as identidades, a todas as religiões, a todos os segmentos, enfim. Primeira base. Segundo, o que é a comunidade LGBT? O que é? Eu gosto bastante nas minhas palestras de destrinchar a sigla. Muitas letras, o pessoal às vezes não sabe nem o que é, mas colocaram mais um. Você acredita que cada hora muda. vai chegar um momento que vai unificar tudo em algo? O ideal é não ter nada. Não ter nada. É não ter nada. Exato. Mas o ideal é justamente isso. É a mesma questão, é o mesmo raciocínio de cotas. As cotas foram criadas para acabar. Ter a naturalidade. Exato. Né? A gente ter a naturalidade, a gente equiparar. Então, por que eu coloco em destaque algo? Para que todo mundo veja que aquilo existe, conheça aquilo, a gente já está familiarizado, a gente já está regularizado na sociedade com isso e tal, já foi inserido de uma maneira que não está mais marginalizado. Você acha que politizam demais a questão, e aí a questão ela fica meio indigesta nos centros acadêmicos, nas escolas, nas universidades? Eu acho que politizam de ambos os lados, né? Tanto de quem repele quanto da própria comunidade também. Então, por muitas vezes, isso é um debate até interno da comunidade, de, por exemplo, o PN, se vai incluir, se não vai incluir, é um debate interno da comunidade, porque o P, que é o pansexual, alguns entendimentos de que ele estaria já inserido no B da bissexualidade. O N do não binário estaria inserido, então, no T de transexualidade, porque é algo que não é binário, então tá ali transitando entre os polos e tal. Então, isso é um debate interno. E o consenso, né, ou é algo que pelo menos eu tenho para mim, é que esse debate ele não pode ser muito academicista, né? Porque você afasta da população que é realmente eu falo, o jurisdicionado, né? O cidadão ali no fim do dia, que é quem vai ter o contato com isso. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala de linguagem neutra, eu sou a favor de linguagem neutra, mas eu acho que a gente tem que dosar certos aspectos para não se criar, então, para não ser repelido mesmo. A gente, numa imposição muito academicista, puramente academicista, que eu vou afastar o cara da banquinha aqui da frente, entendeu? Eu vou falar, não, você não atendeu, não me chamou no pronome neutro, é isso, é aquilo, e eu vou cancelar essa pessoa que às vezes nem teve contato com aquilo. Se tratasse de algo natural. Exato. Então, acho que a gente tem que ir dosando. Tem que ir sentindo a água, né? Tem que ir aos poucos e trazer isso para a realidade das pessoas também, né? Se a gente fica muito no âmbito acadêmico, muito no âmbito das ideias e discutindo e aquilo, tem gente morrendo na rua por ser trans, tem gente nas esquinas morrendo, entendeu? Então, assim, vamos nos preocupar com isso também, mas vamos olhar pro macro, né? Vamos olhar então para agora, necessidade básica, saúde, hormônios, medicamentos, comida, emprego, entendeu? E aí, nesses âmbitos, a gente vai inserindo ali, olha, vai educando, fazendo letramento, entendeu? Mas tem pessoas que nem tiveram acesso a isso, e a gente está discutindo no âmbito acadêmico. E eu imagino que as discussões ainda nem começaram, né? Tecnicamente, porque há muito de se esperar, né, da sociedade e também da classe LGBTQIA+. Sim. E nós temos nos organizado, né, como comunidade. Então, houve agora, em maio, a segunda conferência municipal dos direitos das pessoas LGBTQIA+, aqui em Bauru. O conselho liderou, né, essa conferência junto com a Secretaria de Assistência Social. Vai acontecer em agosto
em São Paulo, a 4ª conferência estadual, né, da comunidade LGBTQIA+, e em outubro vai acontecer a nacional em Brasília. Além disso, a comunidade tem se organizado pelos coletivos, isso é muito lindo de ver. Aqui em Bauru, vários coletivos surgindo, e os coletivos existentes ganhando mais força ainda. Isso é lindo de ver, porque é a pluralidade. Sim. Né? A pluralidade, cada coletivo tem um segmento, então a MTT tem um segmento mais socioassistencial, o Coletivo Vera tem um segmento mais cultural, a ABD também mais cultural, o FMC ele vem com essa parte de educação e cultural também, para a parte de interseccionalidade racial, né? Então, nós temos esses coletivos surgindo aqui, tem que haver esse diálogo com o poder público, é para isso que o Conselho serve, né? O Conselho Municipal aqui de Bauru, ele serve para ser essa ponte entre a sociedade civil e o poder público, ele é paritário, justamente por isso, nós temos 12 membros, 6 do poder público, 6 da sociedade civil. O Conselho, ele presta essa função também de capacitação e letramento, tanto na administração pública direta e indireta, como na esfera privada. Então, eu vim aqui na Consilig diversas vezes pelo Conselho fazer palestras, em escolas também. E nós temos um diálogo bem aberto com a Secretaria de Educação. Quando há algum ato de homotransfobia também, nós estamos lá, fazemos a capacitação, as palestras. No âmbito da OAB, nós temos a comissão OAB Vai à Escola, que já presta bem ativa em ir em escolas, fazendo essas palestras e capacitações, tanto em relação à comunidade LGBT, quanto a racismo, bullying, o que tem aumentado bastante nas escolas, lei de drogas, direito das mulheres. E agora nós temos o AB por Todos, né, que foi lançado aí no último dia 5 e 6 de junho, que busca, então, dialogar tanto com as empresas aqui de Bauru, com o poder público, e aí eu falo poder público, prefeitura, Ministério Público e autoridade policial, e a sociedade civil em si. O AB por Todos, ele surgiu, e eu talvez esteja me adiantando na pauta, mas o AB por Todos surgiu para fazer esse diálogo e prestar esse acolhimento e essa orientação jurídica a essas pessoas e o encaminhamento e inserção dentro da rede de proteção. Olha aí, eu acompanhei, eu não pude estar presente na rodada de palestras, né? Mas a Consilig estava. A Consilig estava. Eu não fui, mas fiquei com aquele gostinho de conhecer e a gente se informar de tudo que está acontecendo. Mas fazia muito tempo que eu não vi essa sinergia da OAB. Parabéns para vocês, hein? Obrigada. Ficou muito bom. Mas conta um pouco para a gente, então, já que você adiantou a pauta, a gente vai jogar a pauta aqui no Consicast. Ó, essa aqui é a Amanda Bassoli, advogada, diretora secretária-geral da OAB, coordenadora do Núcleo de Diversidade Sexual e de Gênero e presidente do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual em Bauru. É Amanda Bassoli. É isso aí. Para encontrar a Amanda nas redes sociais... @Amanda Bassoli. Boa. E aí, você tá gostando? Coloca nos comentários aqui no YouTube. Manda sua opinião aqui pra gente. Ela é muito importante pra gente continuar com as edições, com os episódios do Consicast. Conta um pouquinho dessa edição da OAB por Todos. Então, o AB por Todos, ele é a realização de um sonho, né? Lá atrás, em 2023, quando eu fui me candidatar ao conselho, né, ao CADES, eu fui indicada, né, pela OAB, as instituições elas realizam as indicações para os membros dos conselhos municipais, né? E lá atrás, em 2023, eu falei assim, olha, pessoal, gostaria muito de entrar no Conselho Municipal, justamente porque eu acho que a gente tem muito a agregar, mas além disso, eu gostaria de replicar um pouquinho do que aconteceu com a AB por Elas, que presta essa assistência para a parte da diversidade. E eu percebi que essa não é só uma ideia minha, né? A nova diretoria, né? Nós entramos agora, em 2025, o Dr. Tiago Munaro, a doutora Angélica, o Dr. Tesani, o Dr. Gilson também pensavam assim. A Angélica, ela faz parte do Conselho da Comunidade Negra, ela é vice-presidente do Conselho da Comunidade Negra, e ela também já queria replicar isso para a parte do racismo, para atender vítimas de racismo e intolerância religiosa também.
E Dr. Tiago Munaro também já tinha essa ideia em relação à diversidade e em relação também à população vulnerabilizada, PCDs, né, que sofrem capacitismo ali. E aí, então a gente já tinha essa ideia. Né? Desde o ano passado, quando nós nos organizamos como grupo, a gente já pensava em em propor algo novo, caso, né, fôssemos eleitos, em propor algo novo para abranger essa população. E ganhamos, né? Conseguimos a vitória e entramos. E o OAB por Elas, ele é a menina dos olhos aqui da OAB Bauru. Por quê? Ele funciona muito bem. Ele nasceu lá em Itapira, em 2017, mas em 2019 foi implementado aqui em Bauru, na gestão da doutora Márcia Negrisoli, que foi a primeira mulher presidente aqui da OAB Bauru. Sim. Ela teve 2 gestões, foi um marco extraordinário, e ela implementou isso aqui, o OAB por Elas, aqui em Bauru. E funcionou muito bem. O OAB por Elas, ele faz, então, os atendimentos e orientações jurídicas às vítimas de violência doméstica e familiar. Na DDM, nós temos atendimentos toda semana. Hoje, eu sou uma das coordenadoras do OAB por Elas. Então, na DDM, na Delegacia de Defesa da Mulher, toda segunda-feira, de manhã. E, quinzenalmente, na OAB e na Casa da Mulher, nas terças-feiras à tarde. Nós fazemos esses atendimentos. Então, além disso, nós conseguimos avançar com a OAB por Elas, né? Isso durante a gestão da doutora Márcia. Foi feito o AJ Mulher, que é a assistência judiciária para a mulher. Então, foi feito um termo de colaboração com o Ministério Público e com a Prefeitura de Bauru, para que, então, essas advogadas voluntárias pudessem não somente orientar, mas sim atuar na justiça em favor dessas mulheres, com medidas protetivas de urgência. Então, ano passado, houve o Fórum de Cidades Antirracistas, isso foi discutido, alguma assistência judiciária, alguma orientação jurídica para a parte do racismo. Tivemos a Conferência Municipal, aqui também LGBT, que isso também foi discutido. E aí nós tivemos um encontro, né, de pensamentos com o Ministério Público Estadual. Foi inaugurado aqui em em abril, o NAVE, que é o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência. Está sob a coordenadoria do promotor Carlos Imaizumi. E ele convidou a OAB para participar disso, veio de encontro... Um importante ator, inclusive. Exato, e veio de encontro com tudo que a gente já pensava, né? Tudo que a gente já estava buscando aqui, ali e tal, estruturar. Então, veio a centelha para realmente tirar isso do papel. E, Amanda, vocês foram pensando, né? Pensando as instituições, exato, os atores. Veio também do Poder Judiciário, nesse mesmo dia da inauguração do NAVE, no Ministério Público, a doutora Daniele, que é a juíza, coordenadora do anexo de violência doméstica aqui de Bauru. Ela chamou a OAB, então ela já captou nós 5 ali para uma conversa, e ela falou, olha, eu tô querendo implementar isso também para a parte de importunação e violência sexual. A gente falou, olha, a gente está com vários aspectos, várias demandas a serem cumpridas aqui, a serem atendidas, né? A parte de racismo, a parte de intolerância e importunação sexual, a parte de discriminação. Então, a gente quer dar assistência judiciária e também orientação jurídica para todo mundo. Isso veio, o OAB por Todos. Vamos, então, criar um canal específico. Ele foi inspirado no OAB por Elas, mas ele vai, então, ter esses outros segmentos, né? O OAB por Elas continua existindo. Sim. E vem o OAB por Todos agora para complementar. E aí foi muito importante, Ricardo, termos as empresas conosco nessa conversa. Porque... como eu já falei, é importante a gente falar de empregabilidade e de respeito no ambiente de trabalho. Porque a gente fala também de saúde mental no ambiente de trabalho, porque aquele funcionário, aquele colaborador que não pode ser ele mesmo no ambiente de trabalho, primeiro, a empresa sofre com isso, com a falta de produtividade, a empresa sofre com um profissional que não está focado ali 100%, mas também esse profissional, ele cada vez mais desenvolve um nível de ansiedade, um nível de depressão, que vai adoecer ele cada vez mais. Então, é importante a gente ter também as empresas nesse debate conosco, como tivemos também com o poder público lá com a gente na OAB. Olha, e a gente espera com muita ansiedade e alegria, inclusive, né? As ações que vão resultar aí em práticas
mais rápidas, né? Menos burocráticas e que a gente consiga atender o maior número de pessoas nesse OAB por todos. Parabéns pela iniciativa, né? Obrigada. Estenda esse parabéns também para todos ali que estão na OAB, tanto do Ministério Público, Judiciário bauruense, que amplificaram, né, as ações da OAB. E você falou das empresas, é claro, né, que os protocolos de todas as empresas levam a um pensamento muito maior na diversidade. E claro que não é diferente aqui na Consilig. Uhum. A diversidade aqui na Consilig é levado muito a sério. Uhum. Inclusive, nós criamos a Plural, e Plural com 2 L's, o AL, que é para todos, né? Plural, que é um comitê de diversidade e inclusão. Inclusive, a Isabelle Apolinário, que criou aí esse nome, né, que foi um nome muito bem sacado, né, e que envolve a todos, né, nessa comunidade que é a Consilig, que envolve aí quase 4.000 colaboradores em Bauru, Pederneiras e também a cidade de Lins. E criou esse comitê da diversidade, da inclusão, um espaço aberto para voz e vez também, né, dos colaboradores, com trocas, sugestões de melhorias no próprio ambiente de trabalho. E aí deixa de ser protocolo de ESG, deixa de ser ISO, aquela coisa de você, não vou fazer porque eu vou elevar o meu protocolo dentro da empresa. Não, a gente fala sobre pessoas. Nós precisamos dar uma atenção especial às pessoas e à diversidade como um todo, né? Como que você classifica essas ações, né, no ambiente corporativo, né, e que é também uma extensão da casa da pessoa? Exato. Então, nós passamos mais tempo no trabalho do que em casa, né? Então, essas ações são essenciais e a criação de comitês e comissões dentro das empresas tem se mostrado algo muito valioso e algo necessário, porque aquilo, como você mesmo colocou, quando a gente especifica uma ouvidoria ou até mesmo um grupo ali que vai atender essas pessoas, quando a gente especifica num nicho, nós melhoramos o acolhimento, nós garantimos uma segurança, né? Essas pessoas vão se sentir seguras para darem um feedback para a própria empresa de algo, olha, isso aqui não está legal, isso aqui, está acontecendo isso em relação a esse colaborador. Então, a gente vai tratar disso com esse colaborador, vai ser feita uma capacitação, um letramento para ele, ou vai ser trocado, vamos mudar de setor para ver, para ambientalizar, ou se é algo realmente muito grave, a empresa vai ter a oportunidade de mostrar que realmente se importa com aquelas vidas, e então talvez encerrar esse contrato com aquele outro colaborador que está sendo então preconceituoso, algo nesse sentido, para mostrar os valores da empresa. Nós, durante, né, a conferência que tivemos nos dias 5 e 6, vários dados foram apresentados, e um deles é inclusive que as empresas que não se adaptam a essa questão da diversidade, porque a diversidade está aí, ela existe, né? E quando eu falo diversidade, eu não estou falando só da comunidade LGBTQIA+, estou falando de etarismo, eu estou falando da parte racial, eu estou falando de tudo, né? Então a diversidade, ela existe, porque as pessoas são plurais, as pessoas, elas são diversificadas. Então, quando a empresa não traz isso também de uma maneira de reconhecimento e, olha, eu vejo você, eu vejo quem você é, eu valorizo quem você e eu valorizo o seu trabalho, né, em relação a isso. Elas perdem espaço no mercado de trabalho. Porque há uma alta rotatividade de talentos dentro da empresa. Então, o colaborador que está ali dentro não vai ser visto, ele vai adoecer, ele vai sair dali. Há uma alta rotatividade, essa empresa ela perde talentos, ela perde produtividade, ela gera um ambiente hostil, um ambiente de insegurança, um ambiente que não é acolhedor, não há, então, mas eu tenho uma ouvidoria, mas você não gerou qualquer credibilidade para sua ouvidoria, você não gerou qualquer sentimento de segurança entre os colaboradores de que aquilo que poderia ser levado para a ouvidoria, para a melhoria da própria empresa, né, que aquilo seria levado a sério. Então, isso no fim do dia, a empresa sofre com isso também, né? Faz todo, né, é parte de um clima organizacional, né?
Olha, Amanda Bassoli aqui com a gente, explicando, esclarecendo muita coisa importante. É claro que esse episódio vai ficar gravadinho, aí você pode voltar várias vezes, quantas vezes você quiser, para pegar dicas e informações muito importantes. É claro, né? E você acredita, Amanda, nessa questão de que políticas de diversidade, elas precisam vir de cima para baixo? E aí eu queria saber a sua opinião sobre o papel da liderança nessas Uhum. empresas. Tá. É, eu acho que nós colocarmos como um dogma que a política deve vir de cima para baixo, eu acho que é algo muito, é algo muito, como que eu posso dizer? Eu não concordo. Uhum. Não concordo. Por quê? Eu sou do direito. Ditatorial. É, exato. Eu sou do direito. No direito tudo depende. Né? Então, eu acho que é assim. Você É, quebra um pouco o laço da democracia, de você ter sim, a liberdade de pensamento. exato, mas além disso, primeiro, é importante vir, sim, políticas de cima para baixo, porque demonstra, então, que o líder, que o coordenador, ou até mesmo todo o head ali da empresa tomou a iniciativa, né, de então acolher esse público e tal, mas é importante ter o diálogo com a comunidade. Então, vem de cima para baixo, olha, eles tomaram essa Poxa, que iniciativa. iniciativa legal. É, porque não é legal também quando Vitrine, né? ser uma vitrine, exatamente. Não é legal quando o colaborador fala assim, viu? Isso não está acontecendo, tem que vir, cobrando. Então, se já é algo que tomou iniciativa, é ótimo. Você abriu o diálogo, você iniciou um diálogo, você abriu o caminho ali. Mas é importante também ouvir quem vai ser atingido com isso. Então, vem também de baixo para cima. Iniciativas, por exemplo, como a Plural, vai gerar proatividade de Isso. ambos os lados, né? Exato, porque aí quando eu inicio, eu te chamei para sentar na mesa comigo, mas é um diálogo. Então senta aqui comigo, olha, eu tô querendo fazer isso e tal, eu implementei essa política. Mas aí eu preciso ter o feedback deles. Isso está funcionando? Isso está na prática? Isso está assim, está assado? Então, vem também do diálogo. Então, vem de cima para baixo, é ótimo, inicia, é uma proatividade, mostra que a liderança vê esse colaborador, que a liderança se importa, né? Que além do trabalho, da capacidade elaborativa da pessoa, a vida dela importa ali para a empresa. Sim. Nós somos um time, nós estamos aqui todos os dias por 8 horas, 12 horas juntos e tal, então isso aqui importa. Mas e aí, você tá sentindo isso? Você tá sentindo valorizado? Ou você acha que isso daqui que eu coloquei pode melhorar? Ou isso daqui talvez eu poderia fazer um ajuste e tal. Então é importante esse diálogo. Vem de cima para baixo, mas ouvir também a base importa. Jura que a gente tem que encerrar, Isa? Verdade? Olha que papo gostoso. Gostou, Amanda? Eu adorei, adorei. E a Nem vi o tempo gente, e a passar. gente aprende muito. Eu, particularmente, aprendi muito com esse bate-papo. E acredito que você também, nossa audiência aí no Spotify e no YouTube, aprendeu muito. Para a gente finalizar, Amanda, eu queria que você passasse para a nossa audiência como que as pessoas devem fazer, né? E a quem procurar, principalmente, quando presenciam e também quando sofrem atos, né, de Uhum. homofobia, de transfobia. E aí eu deixo para você, livre, para você falar para mim um sonho ou mesmo uma expectativa, né, para o futuro da diversidade aqui no país. Certo. Forte. É com você. Bom, então, se você passou por algum episódio, em primeiro lugar, eu sinto muito por isso, né? Mas se você passou por algum episódio, ouviu algum colega, algum colaborador passando por esse episódio, em primeiro lugar, procure a sua liderança, né? Faça a denúncia na ouvidoria, né? Em relação ao compliance, isso tem aqui, né? Então faça a denúncia na ouvidoria, vai ser aberta uma investigação interna em relação a isso. Paralelo, você pode procurar, então, a Delegacia da Diversidade Online, né? Ou até mesmo ir até uma delegacia presencial aqui em Bauru, na CPJ ou na DDM. E também pode procurar o Ministério Público e a OAB. Pelo OAB por Todos, nós estamos à disposição para acolher, para encaminhar para as redes de proteção e para fazer essa orientação, esse atendimento jurídico. E o meu sonho é que, né, um dia
a gente não precise mais de siglas para provar que nós existimos, né? Para falar que estamos aqui, né? Eu acho que esse é um sonho. Amanda, muito obrigado, viu, por esse Obrigada. bate-papo. É claro que a Consilig está aberta aqui para todas as ações da OAB. A gente tem agora esse comitê, o Plural, para expandir e amplificar ações e usar a criatividade, né, desses nossos consiligados que trabalham, que fazem da sua casa a extensão, né, da Consilig a extensão da sua casa. Então a gente tem uma expectativa muito grande com a Plural e junto com a AB acho que a gente vai ser ainda mais forte. Então a gente espera também essa sinergia Sim. com vocês. Já faço o convite aqui, viu? A casa é sua, a casa da OAB, e a gente pode fazer muita coisa juntos aqui. Eu que agradeço o espaço, eu parabenizo a Consilig pelo Plural, um comitê que o nome já diz tudo, né, para Plural com todos, 2 L's, hein? exato. Eu parabenizo pela iniciativa e eu agradeço o espaço e conte conosco. E a você, o nosso muito obrigado, e repasse esse conteúdo para o seu amigo, para sua amiga, para alguém da sua família. É um conteúdo de muita importância, muita relevância. E até o próximo episódio do seu Consicast. Tchau, tchau!